Boa galerinha, professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção dos exercícios de porcentagem. E tem 2, 3 exercíciozinhos aí no final de unidade de medida, tá? Bem pouca coisa, fica como se fosse um bônus para vocês, beleza? Bom, não tem muito o que comentar, né? Vamos ser direto aqui. Quanto é 15% de 350, que eu falei com vocês. A palavra de na matemática é vezes. Então, 15% de 350. Beleza? Existem infinitos modos aqui de resolução. Eu vou estar fazendo aqui de variadas formas, que é para mostrar para vocês que não tem só uma maneira de resolução. Qual você vai fazer, você vai escolher, tá certo? Então vamos lá, ó. Lembrando que quando eu multiplico uma fração por um número natural, é a mesma coisa que eu multiplicar uma fração por outra fração. O numerador multiplica com o numerador e o denominador multiplica com o denominador. A questão é que quando a gente tem um número natural, você pode colocar o 1 embaixo ou não, você pode fazer direto, tá? E ele vira uma fração. Então fica assim, ó, 15 vezes 35 dividido por 10 é a mesma coisa, tá? Eu escrever separado, como é ali na minha primeira igualdade, ou eu escrever tudo sobre o mesmo denominador, como é aqui na minha segunda igualdade, tá certo? Agora você pode dividir por 10, eu posso simplificar o 15 com 10 ou o 35 com 10. Eu posso multiplicar e depois dividir. Agora, o jeito que você vai resolver isso aqui varia de cada um, tá? Eu vou multiplicar. Vou multiplicar aqui o 35 com o 10, com o 15, perdão. Beleza? 5 com 5, 25. 5 vezes 1, mais 2, 7. 3 vezes 5 dá 15. Foi 1. 3 vezes 1, mais 1, 4. Fechou. Somou, 5. 12 foi 1, 5. Tá? Então fica 525 dividido por 10. E a gente sabe que você multiplicar por 10, você anda com a vírgula para a direita. Você dividir por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. Todo número natural, ele está escrito dessa forma aqui, ó. Só que o que está de vermelho, ele é omitido. A gente não escreve esse vírgula zero, tá certo? Mas ela está ali. E quando você divide por 10, essa vírgula vai caminhar para a esquerda uma casinha. Se fosse dividir por 100, você ia caminhar 2 casinhas. Por 1000, 3 casinhas e assim por diante, tá? Então dá 52,5. Aqui, ó, a primeira opção. Beleza? Esses primeiros exercícios eu vou caminhando aqui devagar, que é para você entender o processo. Depois a gente começa a acelerar um pouquinho, tá certo? Pedro adubou 3/4 de sua horta. Então, ó, 3/4 de sua horta correspondem a 3/4 de alguma coisa. 3/4, pessoal, como é que eu passo isso aqui para porcentagem? Eu posso dividir o 3 pelo 4. Tem outras maneiras também, tá? Vou dividir o 3 pelo 4. O 3 divide por 4? Não. 0, 0, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra quanto? 2. Não dá para dividir. Coloco o 0 e continuo. 20 dividido por 4, 5. Resto 0. Então 0,75. Passa isso daqui para uma fração de base 100. Tem 2 casas decimais. É só passar para a fração. Ou seja, isso aqui corresponde a 75%. Beleza? Então, a porcentagem
3/4 é igual a 0,75, que é igual a 75 sobre 100, que é igual a 75%. Tudo isso daqui é a mesma coisa, tá? A gente só está escrevendo de maneiras diferentes a mesma coisa. Uma outra maneira também seria você fazer o seguinte. Se eu quero achar uma fração de denominador 100, você vai determinar uma fração que seja equivalente, tá? Então você vai fazer desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. Coloca uma igual a outra. Aí você tem que procurar entender o que aconteceu do 4 para o 100. Eu multipliquei por um número. Esse número que eu multiplico embaixo tem que ser exatamente o mesmo em cima. 4 para chegar a 100 eu multiplico por 25. Se eu multipliquei embaixo por 25, em cima também tem que ser por 25. Quanto que é 3 vezes 25? 75, olha lá. 75 centésimos. 75%. Tá certo? Outra maneira de resolver. Algumas pessoas foram entrevistadas para responder a seguinte pergunta: você acha que deveria haver mais investimentos no transporte público em sua cidade? O gráfico a seguir contém o resultado da pesquisa. Responda. Quantas pessoas foram entrevistadas? Bom, pessoal, é só somar, né? A gente pode somar aqui, ó. 121, 92, 83 e 63. Como você vai somar? É contigo. Tem gente que vai pegar e vai somar de 2 em 2. Vai somar o resultado. Tem gente que vai somar tudo aqui que nem eu. Tá? Aí é questão de gosto. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 3, 9. 2 mais 8, 10. Mais 9, 19. Mais 6, 25. 2 mais 1, 3. Então foram entrevistadas 359 pessoas. As pessoas que responderam não correspondem a mais ou a menos de 50% das entrevistadas. Bom, povão, não correspondem. Tá aqui, ó. São 92 pessoas, tá certo? 50% a gente sabe que é a metade. Esse número aqui, ele é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas a gente pode chegar ali na metade dele, né? A gente já sabe dividir esse número aqui por 2, colocando vírgula, né? Só tem essa maneira de resolver? Não, calma que tem outras também, tá? 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, vem o 5, 15 por 2, 7, 7 vezes 2, 14, sobrou 1, 19 por 2 dá 9, 2 vezes 9, 18, sobrou 1. Ó, eu posso parar aqui, não preciso nem continuar. 50% é 179,5. 92 é muito menor que 179. Então é bem menos que 50%, tá? As pessoas que responderam não correspondem a mais ou a menos? A menos. Tá certo? A medida do lado de um quadrado é 20 centímetros. Se aumentarmos em 10% o comprimento do lado desse quadrado, aumentaremos também sua área. Qual é a porcentagem desse aumento? Então, pessoal, vamos lá. Como que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Tá certo? Se o lado mede 20, 20 vezes 20 dá 400 centímetros quadrados. Beleza? Se eu aumento 10% alguma coisa, eu estou fazendo 100% mais aqueles 10%, eu tenho um total de 110% de alguma coisa. Tá? Tenham isso em mente. Quando eu aumento 10%, eu tenho que pegar aquele 100 e somar mais 10. Então, quando ele fala de um aumento de 10, eu não vou calcular 10%, eu vou calcular 110%. Tá? Eu até posso fazer esse cálculo de 10%, mas vai ser um trabalho a mais que eu vou ter.
Beleza? Fazendo assim, ele já te dá a resposta direto. Então, 110% de 20 vai me dar. O que eu posso fazer? Ó, posso cortar um zero com um zero. Eu vou cortar outro zero aqui agora com esse zerinho aqui. Tá certo? Sobrou embaixo só 1, né? Não preciso mais escrever. Em cima ficou 11 vezes 2. 22, tá certo? Isso daqui já é o aumento de 10%. Ou seja, o meu quadrado novo vai ter 22 vezes 22. Quanto que dá essa continha aqui? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Sei que tem gente que já fez isso aí de cabeça e tá me xingando. Vai logo, professor. Calma. 44, 44, 4, 8, 4. Então, ó, eu aumentei em 84 centímetros quadrados. Um aumento de 10% no lado correspondeu a um aumento de 84 centímetros quadrados. Qual é a porcentagem desse aumento? Povão, para eu calcular a porcentagem desse aumento, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o que eu tenho atualmente e dividir pelo que eu tinha. Tá certo? Isso daqui vai me dar um número decimal. Esse número decimal ele corresponde a uma fração centesimal que corresponde a uma porcentagem. Beleza? Isso daqui é um macete para você fazer de maneira direta. O aumento ou o desconto, tá? Se eu fizesse ao contrário aqui, eu ia ver a porcentagem desse desconto. Como eu estou fazendo o aumento, eu boto o número maior em cima. Tá certo? Tem gente que vai fazer isso daqui simplificando, tem gente que vai pegar e vai dividir direto. Eu vou fazer de maneira direta para a gente não perder muito tempo aqui. Vou puxar minha calculadora. Olha só. 1,21. Beleza? Lembra que eu falei que isso daqui é um número de base 100? Olha isso aqui. Não é? Então isso aqui corresponde a 121%. Lembra, o meu total era 100. Se o meu total é 100, esse cara aqui ele passou os 100 em quantos por cento? Em 21%. Ou seja, o meu aumento foi de 21%. Beleza, pessoal? Pulei alguma não. O litro de gasolina estava sendo vendido a R$ 2,45. Que saudade dessa época. Hoje em dia está quase R$ 5. Quando houve aumento de 8%, qual é o preço atual do litro de gasolina? Então vamos lá. Eu vou calcular 108% de 2,45. É o que eu falei para vocês antes. Você aumentar 8%, você pega aquele 100 e soma mais 8. Por isso que fica 108% de alguma coisa. Beleza? Se eu fosse calcular só 8%, eu vou estar calculando só o aumento. Eu não calculo o preço atual. Então eu vou ter que pegar o preço antigo e somar com aquele aumento no final. Eu fazendo isso daqui, eu já estou fazendo de maneira direta. Você pode multiplicar primeiro para depois dividir. O jeito que você vai resolver é contigo, tá? Eu aqui, eu acho melhor multiplicar direito primeiro, tá? O jeito que você vai fazer é contigo. Eu vou fazer na minha calculadora para a gente não perder muito tempo, tá? 264,6 dividido por 100. E você divide por 100, você anda 2 casas para a esquerda com a vírgula. 2,646. Tá certo? Então a gente pode dizer que a gasolina está 2,65 se eu fosse arredondar. Beleza? É muito comum você ver em alguns postos aí eles colocando até 3 casas decimais, tá? Para ficar mais justo o preço.
Uma calça estava sendo vendida por R$ 250 no início do mês. No fim do mês, a mesma calça passou a ser vendida por 275. Qual foi a porcentagem do aumento? Mesma coisa do exercício anterior, pessoal. Se eu quero calcular o aumento, eu vou pegar o preço cheio e vou dividir pelo preço anterior. Esse número aqui vai me dar um número decimal. Para quem está fazendo sem calculadora, que é o normal, né? Eu estou usando calculadora para a gente ficar mais rápido aqui. O que eu aconselho você? Sempre simplifica a fração para diminuir os números. Esses números aqui eles terminam em 0 e 5, então você pode começar tentando dividir aqui por 5, mas tem números maiores. Esses números aqui eles são múltiplos de 25. Você pode dividir em cima e embaixo aqui por 25 também, tá? É um conselho meu. Então olha lá. Dá 1,1. Eu vou passar isso daqui para fração decimal primeiro, porque tem uma casa. Só que eu quero isso aqui numa fração centesimal. Tem que ter um 100 aqui embaixo. Eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Ó. 110%. Eu tive um aumento de 10%. Beleza? O gráfico de colunas abaixo foi elaborado pelo professor de matemática para demonstrar o desempenho dos seus 80 alunos. Ó, são 80 no total. Quantos alunos tiveram desempenho bom ou ótimo? O bom o bom 35%, ótimo 25%. Então vamos lá. Letra A, né? Eu vou calcular 35% de 80, depois eu vou calcular 25% de 80. Macete, 25% é um quarto, tá? Se eu simplificar o 25 100, vai ficar um quarto. Então, um quarto de qualquer coisa, você pegar qualquer coisa e dividir por 4. Isso aqui, por exemplo, dá para fazer de cabeça. Tá certo? Só uma dica aí. Então, olha lá. Eu vou ter aqui... Eu tenho como simplificar, ó. Esses dois números. Dá para simplificar mais, professor? Dá. Você quer simplificar? A questão é essa. O jeito que você vai resolver é contigo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, o 35 e o 10 dá pra gente dividir por 5 em cima e embaixo. 35 por 5 dá 7. 10 por 5 vai ficar 2. E 7 vezes 8 é 56. 56 dividido por 2 dá 28. Beleza? Embaixo, 25 dividido por 10 é a mesma coisa. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 2. E o 8 aqui, ó. 5 vezes 8 dá 40. Dividido por 2, 20. Então a letra A tá aqui, ó. Eu tive 28 alunos com um bom e 20 com o ótimo. É importante você ler a questão direitinho, por quê? O que ele colocou ali para você? Na pergunta. Ou é alternativa, tá? Não é simultâneo. Se fosse um E, o desempenho bom e ótimo, eu teria que somar essas duas respostas. A minha resposta é uma só. Como ele colocou um ou é alternativa, eu tenho que dar as duas respostas, tá? Isso daí pode confundir um pouquinho a interpretação de algumas pessoas. No final das contas, ele vai pedir aqui quanto vale cada um, né? Quantos alunos tiveram desempenho ruim ou regular? Regular, 25%, a gente já sabe, calculou antes, né?
e 15%. Eu digo para vocês que não precisa calcular mais nenhuma porcentagem. Por quê? 25% você já calculou aqui, é 20, tá? Então, regular são 20 pessoas. Lá em cima, a gente falou o quê? Que o bom são 28, o ótimo são 20. Só que o total são 80 alunos. Então, esses 15% é o que sobrou, tá? 20 mais 20, 40, mais 28, 68, e 68 para chegar a 80 é a diferença, né? Eu tive aqui 68, 12 pessoas com desempenho ruim, tá certo? Lógico, você pode calcular as porcentagens de novo se você quiser, mas é um trabalho à toa, né? A tabela abaixo apresenta 5 tipos de produtos do estoque de uma empresa. Beleza. Qual é a quantidade total de produtos? Então é só somar isso tudo aqui, né? 0, 8 mais 1, 2 mais 8, 10. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. Então tem 200, tá? São 200 produtos aqui. B. Escreva os percentuais correspondentes a cada produto. Tá. Macete. Eu quero saber quantos por cento corresponde a 80. O que eu faço? Eu vou colocar aqui do lado a continha que a gente vai fazer um por um. 80 sobre 200. É isso. Você vai pegar o valor da quantidade e vai dividir pelo total. Tá? 40 sobre 200, 10 sobre 200 e 10 sobre 200. Beleza? Lá para o 7º ano, que muito provavelmente eu vou explicar direito para vocês, que dá pra gente fazer uma regrinha de 3 ainda, né? Só que vocês não aprenderam a regra de 3, teoricamente. Tem gente que já sabe, né? Mas dá pra resolver pela regra de 3 também. Não é nada de outro mundo, mas como não é uma matéria específica do 6º ano, eu não vou passar dessa maneira para vocês ainda. A gente vai ficar só com esse macetinho aí. Então o que eu vou fazer? Eu pego o número que eu quero e divido pelo total, que eu vou ter já um valor em porcentagem, tá? 80 dividido por 200. Eu posso começar fazendo o seguinte, ó. 0, 0. Tá? Eu vou resumir isso daqui para os outros, tá, pessoal? Que eu não posso fazer isso tudo de conta, não. Então vai ficar 80 sobre 20. Beleza? Dá para simplificar mais? O 8 e o 20 dá para simplificar por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Pronto, cheguei numa irredutível. Agora que eu cheguei numa irredutível, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. 2 dividido por 5. Pessoal, atenção, hein? Necessariamente o de cima dividido pelo de baixo. Não vai trocar isso daqui não, hein? O 2 dividido por 5 não dá. 0, sempre vai ser 0, alguma coisa, tá? O número maior, ele tá embaixo. Então vai ser 0, alguma coisa. Tá? 20 dividido por 5, 4, resto 0. Então, do tipo A, eu tenho 0,4. Multiplico por 100, 2 casas para a direita, eu tenho 40%. Olha só que facinho. Tranquilo, né? Mesma coisa eu vou fazer com o 60, com 40 e com o 10. Então, ó, 60 sobre 200. A gente pode começar cortando 0. Simplifico aqui por 2. Esse daqui não precisa nem armar conta, né? 0,3. Multiplica por 100. 2 casinhas para a direita, eu tenho 30%. Beleza? Você pode pensar no seguinte, ó. Se 80 corresponde a 40%, 40 que é a metade, 20%. Tá certo? E o 10, ele é o que do 40? É a quarta parte. Então 20 dividido por 4, 5%. 5%. Tá? Então só nisso daqui a gente fez
pelo menos aqui de 2, 3 maneiras, né? Diferentes a porcentagem. Como que eu posso ter certeza se isso daqui está certo? Soma todas essas porcentagens e tem que dar 100, porque é o total. Então 5 mais 5, 10, mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100%. Beleza? Tudo respondido aí corretamente, graças a Deus. 9. Uma mercadoria custa R$ 2.500 e é vendida à vista com desconto de 10. Determine o valor à vista da mercadoria. Então, olha só, eu vou te dar um desconto de 10%. Então, eu vou pagar, lembra, o preço total é 100. Se eu estou te dando desconto de 10, eu vou calcular 90% da mercadoria. Tá certo? Que é de R$ 2.500. Pô, professor, só tem essa maneira? Claro que não. Você pode fazer o seguinte. Você pode calcular os 10% disso daqui. Dá para fazer de cabeça, né? É 2.500. Perdão, é 250. E você subtrai 2.500 menos 250. Aí é contigo, tá? Vai dar a mesma resposta. Vai dar 2.250. Tá certo? Vai te dar a mesma resposta. A diferença é que fazendo 90% eu já tenho a resposta direta. É só isso. 10. Se Joana comprar hoje um computador de R$ 2.000. Essa questão aqui é uma questão boa. Isso daqui confunde muita gente. Ela conseguirá um desconto de 5%. Se ela deixar para amanhã, irá conseguir o mesmo desconto de 5%, mas o computador vai aumentar 5%. Se ela esperar, o que acontecerá? Vamos calcular as duas hipóteses, tá? Então eu vou conseguir um desconto de 5%, vai ser 95% de R$ 2.000, tá? Isso daqui é hoje. Vou começar cortando esses 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos aqui. Tá certo? Vamos lá, esquece aqui esse zero aqui do 20. Quanto que é 2 vezes 95? 190, né? Coloca um zero ali. 1.900. Beleza? Então, se eu levar o computador hoje, eu vou ter um desconto de R$ 100. 5% de 2.000 corresponde a R$ 100. Vai ter gente que vai pensar assim, 10% é 200. 5 é metade, vai dar 100. Então tira 100. Tá certo. Só que nem sempre você vai conseguir fazer essa conta de cabeça. Amanhã, o computador vai sofrer um aumento de 5%. Vou aumentar 5% de 2.000. Vai ser a mesma coisa. Eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Beleza? Quanto que é 105 vezes 2? 210 mais o zero vai para 2.100. Tá certo? Agora, ele sofreu um aumento. Só que eu vou conseguir os mesmos 5% de desconto. Então eu vou calcular agora 5% de desconto de 2.100 agora. Não vai ser mais 2.000, né? Então 95%, vou cortar esses 2 zeros. Tá certo? Eu vou fazer 95 vezes 21. Vou até fazer aqui no cantinho. 1 vezes qualquer coisa. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 9, 8. Mais 1. 8 não, 18, né? 9, 9, 5. Tá certo? Então, antes ela ia pagar, 1.900. Hoje ela vai pagar 1.900. Amanhã
ela vai pagar R$ 1.995. Uma diferença de R$ 95. Tá certo? Então, ó, nada, pois pagará a mesma quantia. Eu tenho certeza que muita gente marcou isso aqui. Pessoal, presta atenção. Se eu aumento 5%, dou um desconto de 5%, o preço não fica igual, tá? Não fica. Parece uma lógica errada, mas não é. Por quê? Quando eu aumento um preço 5%, ele não mantém mais aqueles 2.000, ele aumentou. E 5% de 2.100 é diferente de 5% de 2.000, né? Então ela vai perder 100? Não. Ganhará? Jamais. Perderá 95, porque ela vai ter que pagar R$ 95 a mais. Beleza? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de aumento, de desconto. Aumentei 2 vezes, é a mesma coisa que diminuir 2 vezes. Cuidado. A quantidade de água de uma melancia corresponde a 95% do seu peso. Joaquim retirou a água dessa melancia até que a quantidade da água correspondesse a 90% do seu peso. Que passou a ser de 6 quilos. Qual era o peso original da melancia? Tá, beleza. Então ele fez o seguinte. Ele tirou, né, 5% do peso dela. A gente pode dizer que 90% de 6? Não. Como é que eu vou apagar esse treco aqui? Bom, apagada a besteirinha ali que eu escrevi. Agora a gente pode continuar aqui. Que é o seguinte, ó. Essa questão é bem confusa, tá? A princípio. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Numa primeira lida, esses 90% aqui pode te dar a entender que é o peso da melancia mais a água, né? Só que esses 90% ele passa a ser os 6 quilos, que é junto com a água, né? É a polpa mais a água. Então a gente pode calcular aqui, ó, 90% de 6, tá? Beleza? Porque é 90% de água da polpa, né? Mais a polpa, né? Água mais polpa. Então 90% de 6, isso aqui vai dar 5,4. Isso daqui é só de água. Beleza? É o meu peso novo. Então, se a minha melancia ela passou a pesar 6 quilos, sendo que 5,4 é de água, quanto que eu tenho só de polpa? É essa diferença aqui, que dá 0,6. Tá certo? Então eu tenho 0,6 só de polpa. Agora a gente pode voltar lá para o problema inicial. 95% de alguma coisa, vou botar quadradinho, mas você pode botar um X, um Y, se você estiver acostumado a trabalhar com letra, tá? Mais a minha polpa tem que me dar o peso total da melancia, tá certo? Então voltando, 95% de alguma coisa mais a minha polpa que eu tirei daqui tem que me dar o peso total inicial, tá certo? Como que eu posso fazer para tirar esse 100 daqui de baixo? Eu posso multiplicar tudo isso que está aqui em cima por 100. Eu fazendo isso, eu consigo tirar esse 100 daqui de baixo. Então eu vou ter 95 quadradinho vezes quadradinho mais 0,6 vezes 100 vai me dar 60, tá certo? Vou tirar o óculos aqui no quarto, está muito quente. Igual a quadradinho vezes 100, eu vou botar aqui 100 vezes quadradinho. Beleza? Tudo que a gente resolve na matemática,
a gente procura isolar a letra que a gente quer, né? Então eu vou fazer o seguinte: 95 vezes o quadradinho, ele tá aqui, ele tá positivo, né? Quando eu jogo pro outro lado, eu tenho que inverter essa operação. Ela vem negativa. Então fica 60 igual a 100 quadradinho menos 95 quadradinho. 100 menos 95 dá 5. 5 vezes quadradinho. Quanto que é 60 dividido por 5? Tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. Sempre operação inversa. Então quadradinho é igual a 12. 12 quilos. Essa questão é bem complexa, né? Porque, eu vou ser bem sincero, esse enunciado aqui não é muito claro, não. Tá? Primeiro ele te dá a entender uma coisa por conta do jeito que ele escreve aqui, né? Mas aí essa vírgula aqui, ela diz que ela passa uma ideia para você que você está se referindo a esses 6 quilos é o peso total, não é o peso só da água, né? Se você calcular o peso só da água, dá errado. Então, se você calcular o peso total, vai dar certo. Beleza? Que é o que a maioria faz. 12. Em 2009, uma escola tinha 320 alunos esportistas, dos quais 45% jogavam vôlei. Então, vamos lá. 320. Vou calcular 45% dele para eu saber quantas pessoas jogavam vôlei. Beleza? Eu posso começar cortando 0 com 0. Eu vou fazer 32 vezes 45. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3, 15. 16. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 6 mais 8, 14. Foi 1. 1, 2, 3, 4. Tá? Então vai ficar 1440 dividido por 10. Corto 0 com 0. Eu tenho 144 pessoas que jogam vôlei. Em 2010, essa porcentagem diminuiu para 25. Mas o número de jogadores de vôlei não se alterou. Então, olha só. 25% de alguma coisa, uma quantidade de número. De novo, você pode botar um X, um Y, qualquer letra. É igual a 144, porque esse número não se altera. Os jogadores de vôlei, eles não mudaram. O que está mudando aqui? A quantidade de alunos. Muito provavelmente, ele aumentou o número de alunos. Vamos ver se aumentou ou diminuiu, né? Bom, 25 sobre 100 a gente pode simplificar. Dá 1/4. Tá? 144. Tudo que divide de um lado, eu posso jogar para o outro lado, trocando a operação. Então, se ele divide esse 4, ele vem para cá multiplicando. Tá? Então, eu vou ter o quadradinho vezes 1, não precisa colocar, é igual a 144 vezes 4. Tá certo? Então, a gente vai fazer agora 144 vezes 4. Daí já sai a nossa resposta. 4 vezes 4, 16. 16, 17. 4 mais 1, 5. Ó. Então, o número de alunos passou a ser 576. Beleza? Ah lá, aumentou bastante o número de alunos, né? Um carro zero que valia 34 mil teve um aumento de 5%. Nesse novo valor, há um desconto. Ó, o desconto é em cima do novo valor, de 2% para quem pagar à vista. Qual é o valor desse carro à vista? Então, a gente tem que calcular esse aumento. Vai ser 34 mil. Beleza? Vezes, eu vou calcular os 5% dele, depois eu vou somar, vou fazer do outro jeito. Eu falei para vocês. Ó, 0, 0, 0, 0. Então eu quero 340 vezes 5, que esse cara aqui você está calculando só o aumento de 5%, né?
340 vezes 5. 5 vezes 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Mais 2. Então eu vou te dar um aumento de 1.700. Então se eu tinha 34 mil, eu aumentei 1.700, eu vou ficar com 35.700, beleza? 35.700. Esse daqui é o meu novo valor. Aí rolou um desconto de 2%. Então agora eu vou tirar 2% desse valor aqui. 35.700 vezes 2%. 0,000. Multiplica esse cara aqui por 2, dá 714. Então vai ser 35.700 menos 714. Ó. O 0 eu não tiro, 4 pega emprestado. 6, 9, 10. 10 menos 4 dá 6. 9 menos 1 dá 8. 6 menos 7 não dá. 16 menos 7 dá 9. 3 e 4. R$ 34.986 à vista. O gráfico de setores foi construído conforme indicado na figura abaixo. O ângulo correspondente ao setor circulado indicado por C. Então, pessoal, a gente sabe que uma volta completa 360 graus. Você pode fazer o seguinte: 360 menos os ângulos que eu tenho aqui. 150 mais 90 mais 80. Tá certo? 90 mais 80 dá 170. 170 mais 150 dá 320. Então 360 menos 320, que vai me dar 40. É um ângulo de 40 graus. O percentual correspondente ao setor A, B, C e D. Eu quero saber quantos por cento corresponde todos esses caras aqui. O mais fácil de você fazer aí de cabeça agora é o 90. Tá? Por quê? 90, ele é 1/4 de 360. É como se eu pegasse essa pizza aqui e dividisse ela em 4 fatias. Eu tô pegando uma inteira. 90 é 1/4. E a gente sabe que 1/4 corresponde a 25% do total. A gente já viu isso daí em umas contas anteriores, né? É 0,25 que dá 25%. Vocês desculpem eu tá assim. É porque eu tô saindo de uma gripe agora. Ó, bem ruimzinho. Mas não é Covid não, tá? Eu acho. Não fiz o teste, não tem como saber. Então vamos lá. O que eu tinha falado pra vocês? O total não é 360? Se eu quero saber aqui do setor A, por exemplo, eu vou pegar o 150 e vou dividir por 360. Vou fazer na calculadora para poder ser mais rápido, tá, pessoal? Que esse vídeo aqui ele já tá ficando bem longo. Esse daqui vai me dar um número, é uma dízima periódica, tá? O que é dízima periódica? Tem aquela repetição eterna aqui no final. Esse 6 aqui, ele se repete, ó, eternamente, tá? E pra gente passar esse número aqui pra porcentagem, anda com a vírgula 2 casas para a direita. Então eu tenho 41,666%, tá? Isso daqui é uma dízima periódica, tem essa repetição eterna aqui. Tá certo? O C, quantos por cento corresponde ao C? Mesma coisa, 40 dividido por 360. 40 dividido por 360 dá 0,1111.
Então, 2 casinhas para a direita, 11,11. Beleza? O percentual, você pode arredondar também, usa só uma casinha decimal, não tem problema não. O percentual correspondente ao setor D, 80 dividido por 360. 80 dividido por 360 dá 22, é o dobro, né? Do 40. Não sei porque eu falei 22, é 2,2. Vou arredondar, ó. Tá? Não tem problema não. É isso aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, continuando. Aproveitei para ligar o ventilador aqui que no quarto está um calor. Para calcular certa quantia com um desconto de 7%, basta multiplicá-la por determinado valor. Qual é este valor? É o que eu estou falando aqui o tempo todo para vocês. É um desconto de 7%. Então você tem 100%, que é o total. Menos 7%, você tem 93% de alguma coisa. Então basta você multiplicar o valor por 0,93. É isso que o lojista normalmente ele faz. Você vai numa loja, você vai pedir um desconto de alguma coisa. O camarada chega lá, já pega a calculadora, né? Muitos não fazem isso de cabeça. Eu, por exemplo, não faço. Sou péssimo para conta de cabeça. Então o cara pega a calculadora e digita lá 0,93, porque a vírgula na calculadora normalmente é o ponto, tá? Ele já vai te dar o desconto, beleza? Ele não perde tempo calculando 7%, depois ele vai subtrair. Não. Ali é tudo rápido, né? Escreva V para falso e F para verdadeiro. Calcular 32% de um valor é o mesmo que multiplicá-lo por 0,32, tá certo? Quando você calcula 32% de alguma coisa, um valor X, você está pegando esse valor e está multiplicando por 0,32. Lembrando que a gente pode passar a fração para número decimal, né? A gente já viu isso daí em outras aulas. Quando multiplicamos determinado valor por 1,09, estamos aumentando esse valor em 9%. Já falei isso daí para vocês também, né? Se eu tenho o preço de 100%, 100 dividido por 100, eu tenho 1 inteiro. Se eu tenho o preço de 9%, eu tenho 0,9. Perdão, 0,09. Duas casas decimais. E se eu somar, né, aqueles meus 100% com o acréscimo de 9%, eu vou ter 1,09 ou 109%. Beleza? Quando dividimos determinado valor por 4, estamos obtendo 25% desse valor, com certeza. Eu acho que só nesse vídeo aqui eu já falei umas 4 vezes, né? 1/4 de alguma coisa é você dividir essa alguma coisa por 4. 1 vezes x, 4 vezes 1. X sobre 4. E 1 dividido por 4 dá 0,25, que corresponde a 25% de algo. Então tá certinho. Calcular 44% de um valor é o mesmo que multiplicá-lo por 1,44. Aqui eu estou calculando um aumento de 44%. Tá? Se eu quisesse calcular só 44%, deveria ser 0,44. Então esse 1 aqui está errado. Beleza? Responda as questões. Quanto é 2% de 4% de 1000? Tá, vamos lá. 2% de 4% de 1000. Beleza? Estou multiplicando isso tudo aqui. Lembra que a palavra de na matemática é vezes. 2 vezes 4, 8 vezes 1000, 8.000. Embaixo,
100 vezes 100 vezes 1, 100 vezes 100, são 4 zerinhos. Para simplificar, eu posso cortar, corta, 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 corta. Eu sei que tem outro zero aqui, mas eu vou deixar de propósito. 80%, por isso que eu quis deixar aqui de propósito, tá? É 80%. Beleza? 2% de 4% é 80%. Ou 0,8, né? Beleza? Se eu quiser simplificar mais. 10% de 20% de... Vamos lá. 10% de 20% de 250 metros. Pode multiplicar tudo, posso já simplificar. O jeito que a gente vai resolver aqui vai de cada um, né? Ó. Presta atenção aqui no meu cortar de zeros, vamos dizer assim. No processo do cancelamento. Eu cortei um com um. Sobrou 2 zeros aqui embaixo. Então você escolhe um para poder cortar mais um aqui em cima, tá? Em cima, 1 vezes 2 vezes 25 eu tenho 50. Embaixo, sobrou 10, ó, que eu cortei um zero só. 1 e 1 sobre 10. Divide 5. Beleza? Qual é o dobro de 25% de... Então vamos lá. Vai ser 2 vezes 25% de R$600. Corta os 2 zeros com os 2 zeros. 2 vezes 25 dá 50. 50 vezes 100, 5 vezes 100 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Mais um zerinho, 300. Qual é o triplo de 20% de 250? Você pode fazer 3 vezes 20, tá? Dá 60, você calcula 60%. Triplo de 20% de 250. Corta um zero com um zero, sobrou um embaixo, ó. Com esse outro zero aqui. Então, 2 vezes 25, 50. 5 vezes 3, 150. Beleza? Essa aula vai ficar enorme. Júlia fez um gráfico de setores conforme a figura abaixo. Determine em graus a medida do setor circular correspondente a... Cara, a gente pode fazer o seguinte. Eu sei que tudo isso daqui dá 360 graus. Então você pode calcular, por exemplo, 35% de 360 graus. Então 35% de 360 graus. A conta vai ser essa para todos, tá certo? Eu vou fazer... Ó, de cabeça, hein? De cabeça, hein? 35 vezes 0,35. Ou, perdão, 360 vezes 0,35. Então eu tenho aqui, ó, 126 graus. Qual será a conta aqui na letra A? 0,16 vezes 360, que dá 57,6. Tá bom? 20%. 0,2 vezes 360, 72 graus. Beleza? E 29, 0,29 vezes 360, 104,4. Tá bom? Calcula os percentuais a seguir. Eu já vou acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Algumas coisas aqui, porque a aula já tá ficando bem longa, já tá dando quase 1 hora aí. E eu acho que tem bastante exercício ainda pra frente, tá? De repente eu nem corrijo tudo nesse vídeo. Não, eu vou corrigir, mas vai ficar bem longo. Aí se vocês não conseguirem assistir tudo de uma vez, vocês pausam, assistem depois, tá bom? 32% de... Então, ó, 32, 0,32
vezes 4.500. Eu vou falando a conta que eu estou fazendo e vou escrevendo aqui a resposta, tá? Ó, esse daqui, a B que é perigosa, que é 0,5%. Você não está dividindo por 100, você anda mais duas casas para a esquerda. Então fica 0,005. A vírgula estava aqui, ó. 1, 2. Beleza? Quando você for digitar na calculadora, você tem que colocar esse número aqui. 0,005 vezes 250 mil. Dá 1.250. Isso aqui é 0,5%, é menos de 1%. Tá bom? 24%. 0,24 vezes 1, 2, 3, 80 mil, 19.200. Falou? A tabela a seguir indica um levantamento feito com 900 pessoas sobre o gênero de filmes preferidos. Então tá lá, desculpa. Gênero: humor, suspense, drama, terror. Beleza? Deixa eu só ver aqui se está dando 100%. 60, 70, tá. Com base nessas informações, calcule o número de pessoas que indica... Tá. Então o total, ó, são 900 pessoas. 25% de quanto? De 900. Então aqui... Algumas já dá pra gente calcular de cabeça, né? 10% é você tirar um zerinho, ó, que são 90. 20% é o dobro, ó, 180. Tá? 25% você pegar esse cara aqui e dividir por 4. 900 dividido por 4, 225. Tá? E você pode pegar e somar isso daqui e ver a diferença para 900 para fazer os 45%, tá? Dá 405. Beleza? Então 225, 405, 90 e 180. Somando isso tudo aí tem que dar 900. Considere que o gráfico a seguir representa a distribuição de 25 mil quilômetros de estradas em determinada região. Olha lá, pública e privada. O total de quilômetros que estão sendo cuidados pela iniciativa privada e pela pública. Basicamente ele quer saber quanto que é o 16% e o 84%. 16%, 0,16 vezes 25 mil, dá 4 mil. Eu fiz o contrário, pública primeiro. Dá 4 mil. E se 4 mil são da pública, o restante é da privada. 21 mil. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. 2% de 500 é o mesmo que 20% de 50. Será? De repente a gente não precisa nem fazer a conta mesmo, né? Só a arma, ó. 2% de 500. Será que é a mesma coisa que 20% de 50? Vamos cancelar os zeros para ver se fica a mesma coisa? Ó. 0, 0, 0, 0. Então 2 vezes 5, 10. Do outro lado, 0, 0, 0, 0. 2 vezes 5, 10. É a mesma coisa. 1% é maior que 10%. Vamos lá. 1% de 950. Ele quer saber se é maior. Vou botar um sinalzinho de maior aqui para melhorar. Que 10% de 1.900. A gente pode começar cortando 0, 0. Então isso daqui dá 95 sobre 10. 9,5 é maior que, corta um 0, 0, 0. Opa, 190. Isso aqui tá certo? Não, né? Tá muito longe da verdade. Deixa eu trocar a cor da caneta. 20% de 1.800 é o mesmo que 10% de 3.000
600. Vamos lá, cortando zeros. Eu tenho 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então vai ficar 20 vezes 18. 2 vezes 18, 36. Mais um zerinho, 360. Vamos cortar os zeros. Corta os zeros. 10 vezes 36, 360. Ai, meu Deus do céu. Apertei o botão aqui da caneta. Tá certo? Tá certinho. Vou tirar aquele amarelo ali depois. O amarelo no branco ficou horrível. 40% de 1000. 40% de 1000 é menor que 4% de 2000. Vamos cortar os zeros. 0, 0, 0, 0. 40 vezes 10 dá 400. 400 é menor que... Corta, 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 corta. 4 vezes 2, 8. Mais um zerinho. Opa, mais um zero, mais um zero. Botei 2 ali. 1, 0. Tá certo isso aqui? Não. Está falso. Beleza? Deixa eu conferir aqui para ver se eu não errei. É isso aí. Tá certo? Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ao produzir 800 peças de roupa em um mês, todas do mesmo valor, uma costureira faturou 1.360. Se no mês seguinte ela produziu 250 peças a mais, o faturamento em reais foi... Muito provavelmente eu devo ter cortado as opções. Deixa eu ver aqui, que eu já volto para corrigir. Ah, então tá aí, ó. Que eu falei para vocês, eu esqueci de botar as múltiplas escolhas. Que aí eu não sei se eu vou querer em porcentagem, se eu quero só em reais. Cara, isso aqui não tem muita conta não. Tipo, todas do mesmo valor, a costureira faturou. No mês seguinte, ela produziu 250 peças a mais. Dá pra fazer por regra de 3 também, mas eu vou evitar. Porque, novamente, vou comentar isso com vocês. O vídeo é direcionado pro 6º ano, a matéria é do 6º ano. Então não vou usar uma fórmula que vocês não sabem ainda, né? Pelo menos a maioria não sabe ainda. Ao produzir 800 peças por mês, então, ó, 1.360 dividido por 800, eu vou ter um valor de cada peça. Tá certo? Então, 1.360 dividido por 800 dá 1,7. A gente pode dizer que é R$1,70, tá? Cada peça custou R$1,70. No mês seguinte ela vendeu 250 peças a mais. Então são 800 que ela já tinha feito, mais 250. Então ela fabricou dessa vez 1.050 peças. Vendido a 1,7 cada um. Então 1,7 vezes 1.050 vai te dar 1.785. Tá aqui, ó. Segunda opção. Beleza? Dessa vez ele não pediu nem porcentagem. Dona Severina comprou 3 quilos de chuchu por R$1,62 o quilo. E R$5 de tomate por... 5 quilos, perdão, de tomate por R$2,84 o quilo. Sabendo que ela pagou com uma nota de R$20, quanto recebeu de troco? Mesma coisa, né? Não chega nem a ser porcentagem, né? É mais uma questão de unidade de medida. Beleza? No caso aqui a gente está mexendo aqui com quilos e reais, né? Então foram 3 quilos de chuchu, 1,62 vezes 3 de chuchu. 5 quilos de tomate, 2,84 vezes 5. Só isso? Só. 3 vezes 2, 6.
3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 1, mais 3, 4. 2 casas decimais, 2 casas decimais. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40, 42. 5 vezes 2, 10, 14. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Vou somar esses dois valores aqui. R$14,20, R$4,86, 6, 8 mais 2, 10, vírgula embaixo de vírgula, 4, 8, 9, R$19,06. Se ela pagou com uma nota de R$20, menos R$19,06, vírgula embaixo de vírgula, 0 não tira 6, pega emprestado, ó, lá de baixo, vai ficar 1, 9, 9, 10. 10 menos 6, 4, 9, 0, 0. Ela recebeu, resposta, 94 centavos. Beleza? 10% de 12 é igual a 5% de 48, 5% de 6. Primeiro, quanto que é 10% de 12? 10% de 12, 10% de alguma coisa, pessoal, é você voltar uma casa para a esquerda com a vírgula. É 1,2, tá? Ah, professor, não entendi. É só você fazer essa continha aqui, ó. 12, dividido por 10, 1,2. Tá? 5% de 48. Quanto que é 5% de 48? 5% de 48. Tá? Não dá para você cortar zero. Como eu estou dividindo por um número de base 10, eu sempre aconselho vocês a fazer o seguinte. Estou pegando gelo para botar no joelho aqui que tá ruim ainda. Eu aconselho vocês o seguinte. Não simplifica agora não. Tá? Divide depois. Multiplica primeiro. Porque dividir com o número de base 10 é muito fácil, só andar com a vírgula. Tá? A não ser que você tenha um número muito, muito grande aqui. Aí é vantagem você simplificar. Eu não quero multiplicar um número grande, então vai ter que ser isso aí. Tá? 5 vezes 48. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 4, 20. 24. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil, ó. Daí é só voltar duas casas para a esquerda, dá 2,4, o dobro. Então não é a letra A, tá certo? 5 vezes 6 dá 30. Volta duas casas para a esquerda, 0,3. Também não é. 3 vezes 4 dá 12, ó. Pode ser essa daqui. Então, ó, 30% de 4, corta um 0 com um 0. 3 vezes 4, 12. Dividido por 10 é essa daqui, ó. Beleza? Nem preciso fazer o resto. O resto só tem mais uma. Caminhão de Antônio pode transportar no máximo 3.000 quilos de carga, são 3 toneladas. Verificando que teria de transportar numa única viagem 683,5 quilos de batata, 1.500... Antônio se negou a transportá-los, pois haveria excesso de carga de... Tá, beleza, então vamos lá. Isso daí é muito comum, tá? Nas estradas do Brasil, afora. Excesso de carga, por isso que tem... em rodovia federal, tem balança. O caminhão passa por cima da balança para poder medir o peso dele. Porque é muito comum, cara, efetuar esse excesso de carga, né? Isso aí detona a estrada todinha, fica cheio de buraco. Porque a estrada ela não suporta tanto peso, né? Além de ser um perigo para quem está transportando também. Só que o cara pensa só em dinheiro e não tá nem aí, né? Então tá lá, ó, 683,5 de batata, 1.562 cebola,
428 de alho e 1050 de tomate. Vamos lá, vamos somar isso tudo aqui, ó. Posso colocar um 0 aqui só para ter casa aqui para somar. 5 mais 5 dá 10, foi 1. 5, 6, 7, 8. 8 mais 7 dá 15, vírgula embaixo de vírgula, foi 1. 3, 4, 5, 6, 6 mais 8, 14, foi 1. 8 mais 1, 9, mais 6, 15, 16, 17, 22. 6, 7, 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 7. 13 mais 7, ó. 13 mais 4 dá 17, foi 1. 1, 2, 3. Então, se eu posso carregar no máximo 3.000 quilos, 3 toneladas, olha o que está excedendo aqui, ó. Não precisa nem fazer conta, né? Segunda opção. A balança na figura está equilibrada, os copos são idênticos e contém ao todo 1.400 gramas de farinha. Os copos do prato da esquerda estão completamente cheios. Os copos do prato da direita estão até a metade da sua capacidade. Qual é o peso em gramas? Tem um copo vazio. Bom. Cadê minha caneta? Ah, tá, que tá de amarelo, que tá horrível para escrever. Vou voltar pro vermelho mesmo. Então aqui eu tenho 2 copos mais uma quantidade de água. Tá certo? Vamos botar aqui. Deixa eu ver um jeito melhor de eu fazer essa continha. Posso, do começo, eu posso desprezar o peso do copo. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. 2 copos cheios. Vou botar X e X. Não sei. Deixa eu pensar melhor do jeito. Vou fazer aqui e já volto. Então, pessoal, voltei. Eu pensei no seguinte aqui. Eu tive que parar para poder tentar fazer aqui. Só que antes que você fique pensando assim, pô, professor, caraca, tu teve que parar para fazer, tu não consegue fazer isso direto, não. Eu consigo, só que eu como professor não posso chegar aqui e ficar passando de qualquer jeito, de um jeito que eu faria para vocês. Por quê? O 6º ano não tá apto a resolver muita coisa com equação. Por quê? Vocês não viram equação ainda. Então eu tenho que tentar inventar um jeito aqui que fuja da equação. Tá? Eu tentei fazer aqui no meu rascunho vários modos aqui sem ter que puxar para esse lado da equação. Não vi outro jeito. Tá? Então eu vou ter que puxar para a equação, infelizmente. Vou tentar ser aqui o mais claro possível para vocês. Beleza? Eu vou escrever a situação aqui que representa uma balança. A balança está equilibrada, então é igual. Tá certo? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 2 copos mais 2 farinhas, tá? Isso daqui é um F, beleza, pessoal? É igual. Do outro lado, eu tenho 3 copos mais... Ó, aqui é metade da farinha, então eu tenho metade, mais metade, mais metade. No total eu tenho meio mais meio mais meio, eu tenho 1,5 de farinha. Somando aqui as 3 metades, eu tenho 1,5. Beleza? Aí o que ele falou? Eu tenho tudo aqui, ó, 1.400 gramas, 400 gramas de farinha. Ou seja, eu vou somar o que eu tenho aqui de farinha, tem que dar 1.400. Então, 2 farinhas do lado esquerdo, mais 1,5 farinha do lado direito. Isso aqui tem que dar 1.400, tá certo? 2 mais 1,5, eu tenho 3,5 farinha, igual a 1.400. Então, tudo que eu tenho aqui de um lado, lembrando que isso daqui está multiplicando, tá?
Tudo que eu tenho de um lado que multiplica, eu jogo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter aqui farinha. Eu vou descobrir quanto é que vale uma unidade dessa de farinha. Um copo cheio desse de farinha. Só a parte da farinha, né? 1.400 dividido por 3,5. 1.400 dividido por 3,5. Vou olhar aqui na minha colinha. 400 gramas, tá? Então um copinho desse cheio, só a parte da farinha tem 400 gramas. Tá certo? Para que isso vai me servir? Para eu poder substituir aqui, ó. Tá bom? Então eu vou reescrever essa equação substituindo. Deixa eu ver se cabe aqui, ó. 2 copos mais o F, a farinha é 400. Eu tenho 2 vezes 400, 800. Igual a 3 copos do outro lado mais 1,5 vezes a farinha. 1,5 vezes 400 dá 600. Beleza? Na equação, para eu saber quanto é que vale um copo só, eu vou fazer o seguinte. Tudo que é letra eu jogo para um lado, tudo que é número eu jogo para o outro. Para eu ficar com números positivos, aqui por questão de conveniência, eu vou jogar o copo para a direita. E o número eu vou jogar para a esquerda, sempre trocando a operação. O 600 ele não é positivo, quando eu jogar para a esquerda ele vem negativo. Então vai ficar 800 menos 600. 3 copos menos 2 copos. Ele era positivo, quando veio para a direita veio negativo. 800 menos 600 eu fico com 200. E 3 menos 2 eu tenho um copinho só, que é o que eu quero. Um copo pesa 200 gramas. Beleza? Essa daí ficou meio complicada, né? Certeza que o aluno do 6º ano, que não viu a equação, ele ficou bem embolado com isso daqui, tá? Não é uma questão que eu colocaria aí exclusivamente para um 6º ano. Tem outros modos de resolução. Você pode chutar valores e tal, mas eu acho que vai demorar muito. Não é uma questão muito adequada, não. Aí você deve estar pensando assim, pô, professor, então por que você botou para o 6º ano? Esses exercícios todos aqui eu pego de um site que é da editora do livro de vocês, do Apoema. Então eu coloco lá a matéria, o ano, e ele me dá uma gama de exercícios. Eu fui selecionando os exercícios, tá certo? Eu deixei escapar esse daqui, mas tá aí, né? Feito para vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Galera do 7º ano vai tirar isso daí de letra, né? 7º ano em diante. Um caminhão tem carga máxima de 8,5 toneladas. Se esse caminhão tiver que transportar 84 caixas de 250 quilos, quantas viagens deverá fazer? Bom, jamais você vai trabalhar com unidades de medida diferentes, tá? Então vamos transformar 8,5 toneladas para quilos. Eu sei que uma tonelada, 1.000 quilos. Então 8,5 dá 8.500 quilos, beleza? É um caminhão. 84 caixas de 250 quilos, 250 vezes 84. Deixa eu ajeitar o ventilador aqui e já volto. Então voltando, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 8 vezes 0. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Fechou aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 2. São 21.000 quilos. Beleza? Só que eu só posso transportar 8.500. Então o que eu faço? 21.000 dividido por 8.500. Para facilitar, a gente pode cancelar aqui 2 zerinhos, tá? Então são 210 dividido por 85. Vou fazer aqui de cabeça rapidamente. Dá 2,47. Esse número continua, né? Só que eu não posso fazer 2,47 voltas, né? Eu vou ter que fazer 2 viagens inteiras. Vai sobrar um pouquinho ainda na terceira.
Então, resposta são 3 viagens que eu vou ter que fazer, tá? Só posso fazer o número de viagens inteiras, tá? 29. Numa mercearia, as batatas são vendidas em quilos. Sabe-se que uma batata tem, em média, 125 gramas. Quantas batatas devem ser selecionadas para conseguir aproximadamente 1 quilo? Então a gente vai ter que dividir, tá? Lembrando que 1 quilo são 1000 gramas. Tá bom? Se cada batata pesa 125, 1000 dividido por 125. Ó. Lembrando que a gente sempre trabalha na mesma unidade de medida. Isso daqui dá 8. Beleza? 8 batatinhas. 8, 8, 8, 8. Isso, 8. E 25 quilos. Nossa senhora. Se 1 quilo são 8 batatas, 25 vezes 8. Isso aqui dá 160, 200. É isso mesmo. 200. Tá certo? 30. Parece a brincadeira de criança, né? Que é para medir esse parafuso. Quem já montou armário aí? Quando você monta armário ou algum móvel, no manual vem lá, né, os tipos de parafuso e tem um desenho desse daqui, com o tamanho do parafuso. Se tiver diferentes parafusos, você identifica o parafuso pelo tamanho. E no manual vem uma régua para você colocar o parafuso em cima, para você saber se é o tipo A, tipo B, tipo C. Eles colocam lá, tá? Entre o 2 e o 3 eu tenho meio. Então, 2,5. Brincadeirinha de criança, né? 31. Essa daqui é interessante. Você pode chutar valores, tá? Você pode montar uma equação também, mas eu sempre evito montar equação aqui para vocês, beleza? O retângulo da figura abaixo está dividido em 10 quadrados. As medidas dos lados de todos os quadrados são números inteiros e positivos. Então não tem número quebrado aqui, número com vírgula. E são menores os valores possíveis. Você pode chutar valor, tá? E você tem que pensar no seguinte: se são quadrados, os lados são iguais. Então se você vira e fala aqui pra mim que esse lado aqui ele mede 1, tá certo? Eu vou ter quanto de altura aqui? 1, 1, 1 e 1. Beleza? Somando isso tudo, eu tenho um total de 4 de altura. Beleza? Só que aqui eu estou dividindo, ó. Eu já estou falando desse aqui, desse mediano aqui, né? Esse carinha aqui. Eu já estou dividindo esse 4 em 3 partes iguais. Só que 4 dividido por 3 não dá um número inteiro. Tá certo? Então 1 não serve. Pula pro 2. Se fosse 2 aqui. 2, 4, 6, 8. Ok. 8 dividido por 3 dá um número inteiro? Também não dá. Então 2 não serve. Vamos pular pro 3. Se fosse 3 aqui de lado. 3, 6, 12, né? 12 divide por 4? Opa. 12 divide por 4 dá um número inteiro. 12 dividido por 4 dá 3. Ó. Dá 3. Tá certo? Tô falando 4 não, são 3. Então 12 dividido por 3. Então eu tenho aqui 4 de lado. Tá certinho isso aqui? Tá certinho, não é? Então você tá falando pra mim que isso tudo aqui mede 12. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 2 dá um número inteiro? Dá 6. Tá certinho. E a altura total aqui dá 12. Então, chutando valores, a gente chegou no valor certinho. Lembrando que a gente está falando de lado, tá certo? Então o lado do menorzinho é 3. Quanto que vai ser a área dele? 3 vezes 3, 9 de área. Beleza? Esse segundo aqui, o lado dele é 4. Então quanto que vai ser a área dele? 4 vezes 4, 16 de área. 6 vezes 6, 36 de área. E 12 vezes 12, 144 de área.
Ele quer saber a área desse retângulo grandão, né? De tudo isso. Agora é só você somar. 4 vezes 9 dá 36. Mais 16 mais 16 mais 16. 16 mais 16, 32, 48. 36 mais 36, 72. Mais 144, somou isso tudo aqui, dá 300. Eu fiz essa questão ainda agora, 300. É isso aí, deixa eu só verificar para não estar falando besteira para vocês. Eu não quero falar besteira. É isso aí, esqueci de somar. Que eu fiz de cabeça. Mas eu não quero fazer de cabeça. Eu quero ser mais rápido. Isso aí, 300. Viu? Não sou mentiroso. 32 e última, finalmente. Existem réguas de tamanhos diferentes. A régua representada a seguir tem 30 centímetros. Determine o comprimento dessa régua em decímetros, milímetros e em metros. Bom, pessoal, a gente tem que lembrar dos múltiplos e dos submúltiplos, né, do metro. Nós temos ali a escala métrica, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou na escala aqui de centímetros, tá? Então, ó, 3, o 0. Centímetros. Beleza? Eu quero saber em decímetros. Se a vírgula está aqui, eu vou pular uma casinha para esquerda. Eu tenho 3 decímetros. Milímetros, eu vou pular uma casa para a direita. Eu vou ter 300 milímetros. E metros, eu tenho que chegar aqui, ó. Como eu não tenho número, eu vou ter que completar, colocar um 0, beleza? 0,3 metros. Tranquilo, pessoal? O vídeo ficou enorme, longo. Espero que vocês tenham aproveitado a correção. Já está falhando a voz do professor. Eu vou beber uma água aqui. E saúde para vocês. E para mim também. Falou? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e fui.